Sejam bem-vindos ao Química.Learning e agora com novidades, né? Agora eu vou ensinar você, professora, como estruturar suas aulas e utilizar recursos didáticos, metodologias ativas para suas aulas se tornarem, mais mágicas e atrativas, né? E cheias de aprendizado para os seus alunos. Então, bora lá começar, que vai ser bem interessante. Hoje o tema é medalhas no mundo mágico, já que a gente está em época de Olimpíadas e o pessoal de Tóquio fez uma coisa muito, muito bacana, né? Então vamos começar, a gente vai ver um breve histórico das medalhas e ver como essa medalha é inserida no mundo mágico. Bora lá então, pessoal. No mundo mágico, nós temos N competições que se equivalem às Olimpíadas aqui no mundo não magi, né? Eles têm o torneio Tribruxo, que é eleito campeão de cada escola de magia, e esse campeão é agraciado com a glória eterna, né? Porque ele passa por vários desafios esportivos de alta dificuldade, de alta periculosidade, e se equivale a uma Olimpíada aqui pra gente, né? Porque é sagrado o campeão bruxo ali, né? E eles premiam esse bruxo com o quê? Com uma taça, né? Feita de metal e tudo mais, com artefatos mágicos. Nós temos também a Copa de Quadribol, onde os melhores jogadores dos times de quadribol que existem no mundo se enfrentam representando o seu país, né? A gente sabe que o jogo de quadribol é o esporte mágico preferido dos bruxos, e eles ganham taças também, né, nos jogos de quadribol. Nós temos dentro de Hogwarts o campeonato das casas, que todo ano acontece, as casas que finalizam mais pontos, que esses pontos são adquiridos por um bom desempenho escolar, por respeito aos colegas, por N condutas, né, por N contribuições que os alunos dão dentro da escola também, não só por deveres, né, mas por contribuição também, eles ganham o campeonato das casas e ganham a taça das casas, né? E também temos os campeonatos de times de quadribol, que cada país tem vários times de quadribol, e tanto que a Gina, por exemplo, quando se forma em Hogwarts, ela vai jogar pelo Arpias de Holyhead, né? Nós temos N times de quadribol dentro aí do mundo mágico, tá? Então, no mundo mágico, existem as competições esportivas dentro dos esportes oferecidos pelos bruxos, e eles também são premiados, né? A premiação dentro dos bruxos vai de artefatos mágicos até de metais, como nós não magis utilizamos, tá? E assim como no mundo mágico, os esportes não magi também premiam os seus participantes com medalhas ou troféus. E, infelizmente, as nossas medalhas e troféus são feitas somente de metal, né? Não podemos utilizar artifícios mágicos para que os muggles não reconheçam os bruxos que existem entre nós, né? E essas medalhas, gente, elas têm um histórico que nos primeiros Jogos Olímpicos realizados, antes da Era Moderna, que foram os primeiros Jogos realizados na Grécia Antiga, não se entregava medalha nem troféu. O campeão era premiado com uma coroa daquela planta louro, né? E para simbolizar essa conquista, ele recebia diplomas, cartas também que tinham frases, dizeres, parabenizando, né? Pela conquista naquela modalidade esportiva, mas eles não recebiam as medalhas. Somente nos Jogos Olímpicos da Era Moderna é que se começou a utilizar as medalhas. Em Atenas, em 1896, que foram a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, os vencedores levaram a prata para casa. Não, ou seja, não tinha medalha de ouro. O ouro sempre foi um metal nobre, né? Caro, de difícil obtenção e tudo mais. O segundo colocado, então, levava o bronze e o primeiro a prata, não o ouro. Nos Jogos de Paris, em 1900, é que começaram a surgir a entrega das medalhas de ouro, tá? Nos Jogos de St. Louis, em 1904, começou a entrega de uma medalha que ela era feita de ouro maciço, ou seja, ela era composta única e exclusivamente pelo metal ouro. E ela foi entregue aos campeões olímpicos dos Jogos de St. Louis em 1904 até a edição de 1912 nos Jogos de Estocolmo. Só que aí aconteceu a Primeira Grande Guerra Mundial, que isso abalou vários setores do mundo, tanto econômica e financeiramente, quanto moralmente, psicologicamente, né? Foi um período devastador para o mundo.
E o ouro começou a ter um problema para ser adquirido, né? Então, o que aconteceu? Os comitês olímpicos instituíram que essas medalhas entregues aos atletas, elas seriam revestidas com uma quantidade mínima de ouro. Então, elas eram compostas de 92,5% de prata e revestidas com, no mínimo, 6 gramas de ouro. Essas regras são utilizadas pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, até hoje, tá? O país que cedia as Olimpíadas é o responsável por cunhar as medalhas e eles têm que seguir essa regra. A medalha para o primeiro colocado numa modalidade esportiva, ela tem que ser composta de 92,5% de prata e um banho com no mínimo 6 gramas de ouro para conferir aquela coloração dourada específica que a gente conhece, ok? As medalhas olímpicas dos Jogos de Tóquio, eu coloquei 2020 e 2021, que todo mundo sabe, os Jogos de Tóquio deveriam ter sido realizados em 2020, porém nós sabemos que com o advento da pandemia, do coronavírus, as coisas estavam muito complicadas, né? Ainda estão, mas os Jogos foram adiados e realizados neste ano de 2021. Tanto que nas sinalizações nos estádios olímpicos, nos locais onde acontecem as competições esportivas, o símbolo está Tóquio 2020, né? Apesar dos jogos estarem ocorrendo em 2021. E as medalhas cunhadas pelo Comitê Olímpico ali, que foi o responsável, né, pela Olimpíada, as pessoas ali de Tóquio, responsáveis pela organização da Olimpíada, elas cunharam as medalhas de uma forma mágica, de uma forma genial, que deixaram até o mundo bruxo com inveja. Né? Senhor Weasley ficou curiosíssimo para saber que artefato Muggle eles estavam utilizando para fazer a obtenção dessas medalhas. Eles reaproveitaram lixo eletrônico, que poderia ter partes de plástico, inclusive, computadores, notebooks, baterias, pilhas, celulares, N de placas, né, chips de computador, N dispositivos eletrônicos que eram descartados. Eles fizeram uma campanha forte no Japão para fazer uma coleta seletiva desse material e ele foi separado e reaproveitado. Através de processos químicos de extração de minérios, eles conseguiram obter ouro, prata e cobre para revestir as medalhas olímpicas. Olha que bacana. Então, eles diminuíram o custo, tá, de produção dessas medalhas e eles também foram pioneiros aí no campo da coleta seletiva. Estimularam a reciclagem e diminuíram o montante de lixo eletrônico que é formado todos os anos, né? Exemplo a ser seguido. E como que eles fizeram a extração desses minerais? Quimicamente falando, basicamente, há 2 caminhos para obter esses minerais, esses minérios através de processo químico. Um é a pirometalurgia, que consiste na incineração do lixo eletrônico e separação desses metais pelo ponto de fusão. Ou seja, o de menor ponto de fusão é extraído primeiramente e à medida que as temperaturas vão aumentando durante o processo, a gente vai extraindo o metal que tem aquele ponto de fusão específico. O zinco, por exemplo, ele derrete, ele funde, né, a 419,5 graus Celsius e a prata 961,8 graus Celsius. Então, é um processo que exige altas temperaturas, né? Nós temos que alcançar o ponto de fusão do cobre, da prata e do ouro para a gente poder extrair esses minérios desses resíduos eletrônicos, ok? Trata-se de um método muito mais barato, porém, o processo de incineração gera muitos gases tóxicos. Além dos metais terem baixo teor de pureza, então ele não é viável, não foi utilizado aí pelos japoneses, tá? Um outro processo mais promissor é o da hidrometalurgia, que são processos que têm a meta de dissolver os metais por meio de reações químicas. E assim separa o metal de interesse de outras substâncias que venham a ocorrer aí no componente eletrônico, tá? A vantagem desse método de hidrometalurgia é o alto teor de pureza do metal obtido, ou seja, você tem uma taxa de rendimento aí de pureza daquele metal que você extrai muito mais alta, tá?
Um processo semelhante, utilizado inclusive pesquisadores da UFV, da Federal de Viçosa, aqui no Brasil, desenvolveram essa técnica aí com maestria, são os SABs, que são sistemas aquosos bifásicos. São sistemas que permitem a extração de metais para a confecção das medalhas. O SAB, sistema aquoso bifásico, ele primeiramente, você pega a placa de metal do componente eletrônico que você vai utilizar para extrair o metal de interesse, ela vai ser triturada no moinho, que é uma espécie de pilão químico aí do laboratório, né? E essa amostra triturada vai ser tratada em ácido clorídrico. Quando ela for submetida ao tratamento com ácido clorídrico, o ácido clorídrico vai dissolver esse metal triturado e vai formar um líquido colorido. Esse líquido colorido, ele tem 90% da sua composição água, tá? Então, eles acrescentam um polímero e um sal. Eles têm esses dois componentes-chave, que é o polímero e o sal, e o sistema vai se separar em duas fases. Acontecendo isso, o ouro puro vai para a fase rica no polímero, e os outros elementos, como cobre, ferro, níquel, eles ficam na parte que está rica, altamente concentrada do sal. Para que esses metais que ficam embaixo, basta preparar um outro sistema aquoso bifásico, e aí você troca o polímero e o sal e consegue extrair os outros metais de interesse. Bacana, né? Então a gente não consegue extrair somente o ouro, a prata e o cobre para fazer as medalhas. Os japoneses organizaram o sistema de extração dele para os metais de interesse ouro, cobre e prata. Mas a gente pode, vocês veem, extrair N tipos de metais com essa técnica, né? E com alto grau de eficiência, com alto teor, tá? Com alto rendimento. As duas fases desse sistema aquoso bifásico, elas podem ser representadas pelo terror de muitos estudantes, né, professor? E aí uma aulinha legal para a gente montar antes de dar essa aula de Olimpíada, é a aula de diagrama de fase, separação de misturas, então a gente tem que ter o conhecimento prévio desses assuntos, ok? Então, por que a gente representa as duas fases, né, do polímero e sal do sistema aquoso bifásico por um diagrama de fase? Para a gente ver os estudos de partição. Lembra do coeficiente de partição? Que é o quanto você consegue retirar de amostra por dissolução, né? E isso vai ser peça-chave para explicar o processo de extração, tá? Aqui eu tenho representado na figura o diagrama de fase, que eu peguei de um artigo científico, que eu deixei o endereço no alto da página aqui, tá bom? E aí os dados do equilíbrio vão ser apresentados nesse diagrama, né? Eles estão diretamente relacionados com a energia livre de Gibbs que tem no sistema. Então, os alunos têm que ter esse conhecimento prévio também, professor, atenção, tá? E aí, por que eles estão relacionados diretamente à energia livre de Gibbs, né? Para facilitar o entendimento dos fatores que governam o coeficiente de partição nesse sistema aquoso bifásico. Então, você tem uma energia livre mais alta ou mais baixa, e isso facilita ou não você extrair aquele mineral de uma determinada fase do sistema. O coeficiente de partição vai ser alto ou baixo, tá? E vocês podem ver que eu tenho uma linha aqui, que está representada por escuro, que ela vai de A até C, que a gente chama de linha binoidal. Essa linha binoidal, ela indica as regiões onde o seu sistema aquoso bifásico vai ser homogêneo e heterogêneo. Lembra que sistemas homogêneos possuem uma única fase, os sistemas heterogêneos, duas ou mais fases, né? Que é facilmente identificada aqui no gráfico, ó, que vocês veem a região que tem uma fase e duas fases, né? Essa posição da binoidal, ela vai variar de acordo com a concentração do tipo de polímero, da massa molar desse polímero, e também com a natureza química desse sal, a temperatura e o pH do meio, ok? Então, essa binoidal, ela nunca vai ter essa mesma característica. Ela muda com esses fatores aí, de acordo com o tipo e a massa molar do polímero que você utilizar, com a natureza química do sal, orgânico ou inorgânico, por exemplo, e com a temperatura e o pH do meio reacional. Isso são fatores que influenciam diretamente, tá? Então, você vê que as extrações ocorrem aqui, ó, numa porcentagem, tá vendo? Que ele mostra do polímero e do sal aí no eixo
Y e X, respectivamente, como isso pode acontecer. Então, essa é uma aula ótima para trabalhar diagrama de fase, gente. Diagrama de fase, separação de misturas, né? Técnicas de separação. Aproveitando o mote das Olimpíadas, fazer uma revisão para vestibular, por exemplo, né? Ou inserir esses conceitos prévios, né, de diagrama de fase para os seus alunos. A gente usa os meios, os esportes bruxos, o esporte do mundo não mágico e insere esses conteúdos de química para os seus alunos de uma forma mais dinâmica, ok? Por isso, pessoal, que a gente pode utilizar essas metodologias, usar um tema gerador que foi o Harry Potter e os esportes, né? E as Olimpíadas no mundo não mágico, para inserir conteúdo de química. Claro, lembrando que eu falei, os alunos têm que ter alguns conhecimentos prévios, ou seja, ter tido a aula teórica antes de alguns conceitos. E vocês podem, para amarrar esses conceitos, eu deixei lá na página, no @quimica.learning já, como montar uma aula de quadribol, por exemplo. Ensinar química orgânica usando quadribol. Você pode adaptar essa aula de quadribol para outro conteúdo de química que você desejar e pode inserir uma competição de quadribol para fechar essa aula. Então, você vai ter ensinado o diagrama de fases, técnicas de separação de misturas homogêneas e heterogêneas, vai ter dado até uma passeada por energia livre de Gibbs, tá? Porque dá para introduzir um conceito, né, nessa aula, né, que ele é necessário para explicar as interações do sistema, os métodos de extração, e você termina com uma atividade completamente lúdica, que é a partida de quadribol, que ao invés de usar a orgânica, por exemplo, você pode usar os polímeros e os sais utilizados, os metais, por exemplo, que vão ser extraídos para representar o pomo de ouro, a goles, né? Os jogadores do quadribol, ou algum outro assunto relacionado a Olimpíadas, para os alunos terem uma interação maior e recorrer àqueles conhecimentos prévios para poder solucionar, né, a situação que ele se encontra no jogo, para poder fazer a jogada certa. Então, eu acho muito bacana a utilização desses recursos, os alunos não ficam lá passivamente na carteira, só ouvindo, eles treinam, eles refletem acerca dos conhecimentos teóricos que eles receberam e eles têm que recorrer a eles para solucionar as proposições dessa aula mais prática, né? Para eles poderem participar ativamente. E quando eles estão jogando entre si, ou você falando dos jogos entre si, você pode colocar a sala em cadeiras no formato circular, promover uma discussão, fazer uma chuva de ideias, para eles refletirem sobre a história dos Jogos Olímpicos, os jogos no mundo mágico e os conteúdos de química que você está querendo abordar, qual a relação entre eles, né? Para fazer um brainstorming e eles também terem que recorrer a esses conhecimentos prévios. Então, eles aprendem a articular esses conceitos e muitas vezes eles até preenchem lacunas de aprendizagem que eles tiveram no primeiro aprendizado teórico desse assunto, tá bom? Pessoal, aqui só foi um short, né? Foi para maiores informações aí, pode me mandar um direct, me mandar um e-mail, acessa a minha página, o link está lá na bio do meu Instagram e fiquem à vontade para questionar, tá bom? Aguardem que em breve vai ter vários cursos de formação de professores aqui no Química.learning e eu espero vocês para a gente tornar as nossas aulas mais mágicas e mais dinâmicas, beleza? Pessoal, obrigada pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir o Química.learning para pegar sempre as dicas que eu vou colocar. Beijos, até mais!